Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Nosso encontro é o quê? Estamos na aula o quê? 8.1, dando sequência, né? Agora focando somente nos gêneros narrativos. Professora, a gente não vai sair mais dessa questão de gêneros textuais. Calma, Madinha, já está quase finalizando. Então, vamos lá para o nosso início, né? Para o nosso texto que nós temos aqui, A Lenda do Ceará, que é Iracema. Essa obra está sendo trabalhada na primeira unidade, que faz parte do nosso clube de leitura, certinho? Então, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha rescindia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé, grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então, aqui é um trechinho, né, um fragmento da obra, né, que nós estamos trabalhando, Iracema, de José de Alencar. Falando, né, desse autor maravilhoso, aqui sobre o autor, né, José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, no Ceará. Como escritor, foi o principal prosador do romantismo, né? Destacando-se pela fecundidade de sua imaginação. Então, ele se destacou no romantismo urbano, no regional, no indianista. Então, todos esses daqui, no histórico, tem a presença marcante de José de Alencar. Amadinhos, quando a gente fala em gêneros narrativos, aí você pensa no quê? Pensa em quê? O tipo, né? Se é narrativo, já sabe que vai contar algo, pode ser um fato, né, real ou imaginário, né? Algo, uma ação imaginária. Você pode criar, tá certo? Esse gênero. Então, a tipologia, tipologia narrativa, já sabe que é contar uma história, narrar uma história. E vocês sabem também que para pertencer a essa tipologia, olha só, os gêneros apresentarão o quê? Personagem, narrador, né? O enredo, vai ter o ambiente, o espaço, o tempo, tudo aqui, ó, vai ter o desfecho. Então, esses aqui são os elementos que fazem parte da narrativa. Então, o gênero narrativo, aí quais são? Aí você vai pensar, romance, Iracema, acabamos de ler um trechinho, né, lá da obra. Não vai contando e você vai acompanhando, é uma prosa. Por mais que seja uma prosa poética, ele está narrando, amado. Vai estar apresentando quem? Iracema, certinho? Então, o romance é um gênero narrativo. Nós trabalhamos aqui bastante nas questões, nas atividades, as tirinhas mesmo. Vamos lá, lembrando, lá tem começo, meio e fim, tá certo? Apresenta, né, os personagens, tem aquela conversa, mas só uma sequência temporal. Então, a tirinha também é um gênero narrativo. No período que você estava lá na educação infantil, no ensino fundamental, ou até mesmo na sua casa,
alguém contou uma história para você. Pode ser um conto de fada, pode ser uma fábula. Ali você também já vai sabendo, né, o enredo da história, né? Vou contar uma fábula para vocês. Ó, lá vai apresentar os personagens, vai aparecer o espaço, o tempo que ocorreu, onde que ocorreu, que é o local, né? O lugar, o espaço, tá certo? E trata-se de quê? E fábula já tem uma característica que sempre vai trazer o quê? Um ensinamento. Beleza? Lembraram aí? Recordaram? Então, vamos dando sequência aqui. Texto narrativo, né? É aquele em que se conta uma história, seja ela real ou fictícia. Seus elementos básicos são espaço, tempo e personagem. Então, a gente já falou aqui, os básicos, tá bom? Outra característica importante da narrativa é a presença de uma voz, né? A presença de uma voz que conta a história. Quem é essa voz? O narrador. E esse narrador, vocês sabem, a gente já falou dessa questão do narrador aqui, que o narrador, ele pode ser, ele pode contar a história e participar da história, certo? Aí você já vai perceber, opa, se eu vou participar da história, eu participando, então já sabe que vai ter, né, algumas marcas na primeira pessoa. Que marcas são essas? O verbo na primeira pessoa, porque é narrador, personagem, tá bom? Ele está participando da história. Ah, ele vai contar a história, ele sabe tudo da vida do personagem. Opa, mas ele não participa, mas ele sabe de tudo, ele participa de tudo. Participa assim, conhece cada um dos personagens, detalhes, o que ele pensa, o que ele faz. Então, é o narrador onisciente, tá certo? Ele vai ser narrado em quê? Em terceira pessoa. Mas também tem aquele narrador que só fica contando só de fora, só observando. Exatamente, ele não está na história, ele só observa, só vai narrando mesmo. Na terceira pessoa, aí, tá? É o narrador observador. Ó, 3. Então, dando sequência, então, de olho na tela. Que fala, a narrativa segue uma estrutura linear. O que é isso? Começo, meio e fim, tá certo? Ainda mais se for o tempo cronológico, vai ter uma sequência temporal. Os gêneros narrativos, estrutura do texto narrativo. O que nós temos aqui para vocês? Ó, apresentação ou situação inicial. O que é isso? É o momento do texto em que o leitor é apresentado a personagem principal. Quem é a personagem principal? Protagonista. Que age dentro de um determinado tempo e um determinado espaço. Então, o personagem principal chama-se protagonista. O que mais? No desenvolvimento, inicia-se com a introdução de um elemento, ou seja, um conflito, que altera a situação inicial. O momento pode ficar mais dramático do conflito, né? Aquela parte lá do clímax da história, de algo que tem que ser solucionado, resolvido. Desfecho. A história caminha para o seu final. É a parte do texto em que o leitor conhece as consequências das situações narradas. Aqui vai ser tudo resolvido. Vamos lá, lembrando de uma história do conto de fadas. Uma historinha. Qualquer uma. Aí você lembra lá de quem? Da Branca de Neve, da Cinderela. Então, sempre tem um conflito. A Cinderela, no momento que ela perde lá o sapatinho, que vai ter lá, tem um baile. Pronto, aquele suspense. Aí o príncipe vai atrás, lá pelo reinado, dos convidados, quem pertence o sapatinho que foi perdido. Aí o desfecho aqui, pronto, encontra a pessoa e foram felizes para sempre. Bem rápido. Lá você lembra também do Patinho Feio. Lá
Lá ele é abandonado, ele fica lá no rio, aí depois ele descobre que ele não é um patinho, ele é um cisne. Viu só? Todas as histórias têm um final feliz, certinho? A história, estou falando da questão do conto de fadas. E aqui? Aqui nós temos os romances, certo? Que faz também, romance, é um gênero narrativo, faz parte do gênero narrativo. Aí, quais são os romances que você conhece? Olha, tá aí Iracema, né? Vocês já leram Marcas de uma Lágrima? Vocês leram A Moreninha? Isso tudo no primeiro ano, tá certo? Fora os outros livros, né? Outras obras literárias que vocês já tiveram acesso. Aqui nós temos o Ateneu, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem Macunaíma, tem Dom Casmurro, tem Senhora, tem Diva, tem Guarani, Ubirajara e assim sucessivamente. Todos são romances. E aqui todos estão contando uma história, todos têm personagens, tá bom? Acontece em determinado local, né? Determinado ambiente, que é o espaço. Tem um enredo, tá certo? Todo gênero narrativo terão esses elementos presentes. Quer saber o que é um gênero romance? Então, aqui, ó. Aqui nós temos a Iracema, que é um gênero romance, né? É um relato extenso de uma série de situações de conflito, envolvendo mais de um personagem, caracteriza-se por uma tentativa de criar um universo imaginário em que se exploram questões sociais, políticas ou psicológicas. Falando dessa questão, vamos pegar o nosso livro, né, que estamos trabalhando na unidade 1, Iracema. Então, quando fala assim, vai bater com a história, você logo lá no período da colonização. Exatamente. Iracema pertence a uma comunidade indígena, tá? Lá vocês já perceberam, né, que tem a tribo Tabajara e tem a Potiguara, não é isso? Ou Pitiguara, vai depender daí da editora que você pegou para ler. Aí, o seguinte, uma ficava no litoral, o outro no interior da floresta. Então, no caso, Iracema morava no interior da floresta. Tá. Iracema morava no interior da floresta. O que aconteceu? Teve um dia que ela estava lá dentro da mata, descansando, repousando, e de repente se aproxima um colonizador. Quem é esse colonizador? Martim. Ela levou um susto, né? E automaticamente ela foi, né? Pegou uma flecha e acabou ferindo a pessoa que estava observando. Então, o que você lembra da história? Então, a história de um amor entre, né, a indígena Iracema mais o europeu. A partir daí começa, né, a história, né? Ela leva o colonizador lá para a sua comunidade, para o seu povo conhecer. Ele recebe, faz uma bela recepção, mas Martim, ele fica interessado em Iracema. Fica interessado, mas só que Iracema não podia se envolver logo no início com Martim, porque ela guardava o segredo da Jurema, que você já sabe disso. Então, quando você vê essa questão do romance, faz a apresentação dos personagens, vai dizendo onde que acontece, como que aconteceu, vai conhecendo o enredo da história, aí chega aquela parte, opa, o clímax da história. Iracema faz a bebida e oferece a quem? Ao seu amor, que ela já está totalmente apaixonada. E aí o que acontece? Ela sai da sua comunidade, deixa o seu povo e vai morar no litoral, exatamente na praia. Só que ela fica abandonada, amadinho. Abandonada, e Iracema acaba o quê? Perdendo suas forças, ela engravida e dá à luz a quem? Ao Moacir, que é o fruto desse amor, né? A mistura do colonizador com quem?
com a indígena, que a indígena representa o povo brasileiro, tá certo? Aí acontece a miscigenação. Mas calma, no dia do nosso clube de leitura a gente vai comentar mais um pouquinho, só para você perceber que no próprio livro Iracema já é um gênero literário, ou seja, um gênero narrativo. Conta uma história, tem personagem, tem um enredo, tem um tempo que acontece, tem o espaço onde acontece, na parte da praia, dentro da mata, da floresta e assim sucessivamente. Dando sequência aqui, de olho na tela. Vamos lá? Aqui tem o seguinte, tá falando do quê? O que vai falar? Além do romance, nós temos também o quê? Lembrando aí para vocês, o conto. Não é mesmo? O conto, que é o conto? Ele é mais curto, é uma narrativa mais curta, né? Aí você tem aqui, o conto é uma narrativa breve, concisa, geralmente, né? O que acontece? É organizado em torno de algum episódio, né? De vida do personagem, diferentemente do romance. O conto, ele tem um limite, né? Certo? A explorar um único conflito. É só um conflito que tem um conto. Por isso que faz a diferença da questão do romance. O romance é mais extenso e o conto é uma história breve. Certinho? Qual o conto que você lembra aí? Que conto? Tem o conto da Cartomante, de Machado de Assis. Qual outro conto que você tem conhecimento? E assim, vamos dando sequência aqui agora, mostrando para vocês um fragmento do trecho, né, de Machado de Assis, do livro, né? Dom Casmurro. Aí vocês vão percebendo. Uma noite desta, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua, dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Então, aqui é o Bentinho, ele já estava... vocês conhecem a história, né, do Bentinho com Capitu, tá certo? É o Dom Casmurro. Agora o conto. O que é um conto? É uma narrativa breve, concisa, geralmente organizada em torno de algum episódio da vida da personagem, diferentemente do romance, né? O conto se limita a explorar um único conflito, certo? Então, vamos ver aqui um trechinho de um conto aqui para vocês observarem. Mas é um gênero narrativo? É. Então, um trecho do conto Peru de Natal, de Mário de Andrade. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai, castanha, figos, passas, depois da missa do galo, empanturrados de amêndoas e nozes. Quanto discutimos os 3 manos por causa dos quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia, solteirona e santa, que morava conosco, advertiu
que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania, quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru, aqui em casa, é um prato de festa. Vem toda essa aparentada do diabo. Então, ela é mais curta, só tem um conflito. Saindo do conto, aí você vem para a crônica, que também é um gênero narrativo. A crônica, por exemplo, se o conto é curto, a crônica é mais ainda, tá certo? Ela faz uso de uma linguagem do dia a dia, uma linguagem coloquial. E onde está presente a crônica? Em jornais, em revistas, em blogs, tá bom? E quase sempre narra em primeira pessoa e aborda uma linguagem simples, né? Uma linguagem coloquial do dia a dia. E sempre contando algum tema do cotidiano. Aqui nós temos, né, a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Ó, filha de 14 anos chega para o pai e diz: pai, preciso comprar um biquíni novo. Mas minha filha, você comprou um biquíni no ano passado. Ah, pai, quero um biquíni novo. Filha, teu biquíni é novo e você nem cresceu tanto assim. Mas eu quero, pai. Tá bom, filha. Pegue esse dinheiro e compre um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Pai não entende nada mesmo. Então, você vê aqui que essa narrativa foi breve, curtinha, tá certo? E não é de uma situação do dia a dia, do cotidiano. A mesma coisa, você pode criar uma crônica. Você está passando em algum lugar, você vai ao balneário, né? Um banho, a um clube, acontece uma situação, você narra. Rapidamente, você já tem uma crônica, certinho? Saindo da crônica, chega aqui o gênero fábula, né? O que é a fábula, né? Ela é um texto em prosa, tá bom? Que se distingue de outros gêneros narrativos pela presença de quê? De animais ou mesmo seres inanimados como personagem. E esses seres inanimados sempre vai trazer um ensinamento a quem? A nós humanos, tá certo? Então, a fábula é um conteúdo de caráter moral que a história transmite. Sempre vai trazer uma lição, um aprendizado. Então, aqui nós temos aqui a fábula A Águia e a Coruja de Monteiro Lobato. Acompanhando aí você vai fazer essa diferença do romance, do conto, da crônica e da fábula. Todos são gêneros narrativos. Coruja e águia. Depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De hora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheio de uma graça especial, que não existe em nenhum outro filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os, mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi justar contas com a rainha das aves. Que? Disse
esta admirada? Eram os teus filhos aqueles monstreguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Para retrato de filho, ninguém acredita em pintor. Pai, lá diz o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. Está feito, concluiu a águia. Então, vocês perceberam aqui, né, que houve um trato, um combinado, e o que aconteceu? Né? A coruja disse à águia que os filhos dela eram os mais lindos. E quando a águia chegou no ninho, viu que os filhos não eram os bonitos, ele falou, esse daqui não é filho da coruja, eles são muito feinhos. Né? E aconteceu. Então, por isso que tem essa moral no final. Né? Quem o ama, quem o feio ama, bonito lhe parece. Tá bom? Característica do texto narrativo. Olha só. Então, nós temos os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Lembrando aqui dessa questão dos elementos da narrativa. Então, todos os gêneros, né, narrativo terão essas características. Vai ter personagem, pode ter narrador, vai ter o enredo, que é o acontecimento, né, narrar o fato de como aconteceu, onde, né, e o espaço, que é o ambiente também. Então, lembra sempre que os gêneros narrativos são aqueles que narram uma história. Essa história, esse fato pode ser fictício, pode ser real. Tá bom? Então, vamos dando sequência aqui, que você vai lembrar do pente, né? A sequência é fazer relação com cada letra dos elementos aqui, das características do texto narrativo. Característica do texto narrativo, gênero narrativo, né? O texto narrativo é o tipo textual que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, onde os personagens atuam em um determinado espaço e durante um determinado tempo. E aqui, para vocês, né, para auxiliar no momento que você for estudar, tá certo? Esse esquema aqui, ó. Nós estamos falando do texto narrativo. Tudo relacionado ao gênero narrativo, né? Gênero narrativo. Aí você vai pensar, personagem. Tá aqui o personagem. Constitui seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir. E o enredo? Aí você vem o encadeamento dos fatos narrados, em um texto. Aí vai ter a parte da introdução, que é o começo da história, o desenvolvimento, que é a parte em que se desenvolve o conflito, o clímax, que é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o ápice, e o desfecho, que é a finalização, né, que é a solução do conflito instaurado. Aí nós temos também o espaço, que é o lugar onde se passa toda a trama, a história, né? E o tempo retrata o momento em que ocorrem os fatos. E o narrador? Ele é o quê? É o mediador entre a história, né, que é narrada para o leitor, o ouvinte. Então, nós temos aqui o narrador personagem, quando ele participa da história, ele vai narrar em primeira pessoa, certo? O observador, ele só vai, já diz tudo, observar, ele vai ficar na parte externa, ele não está dentro da história. Ele só está observando e vai contando, né? Só observa e sempre usando também a terceira pessoa. O onisciente, além de observar, ele conhece, né, os personagens, né? Tem uma certa intimidade. Então, ele sabe revelar tudo que vai acontecer na história. O que o personagem pensa, tá bom? Tudo. O enredo. O enredo apresenta o desenvolvimento da história com personagem e a existência dos conflitos. Pode ser linear e não linear, ou seja, psicológico e cronológico. Aqui nós temos uma estrutura do enredo. Então, tem a apresentação, ou que é a introdução. Que vai acontecer aí, né? O autor do texto apresenta os personagens, o local,
o tempo onde a trama se desenvolverá. E o desenvolvimento? Grande parte da história é contada com foco nas ações do personagem. E o clímax? É a parte do desenvolvimento onde a história chega no seu ponto mais emocionante da narrativa. E o desfecho? Onde a história chega ao seu fim e todos os conflitos e acontecimentos têm suas conclusões. Aqui é o enredo da história, tá certo? É só você pegar lá a história da Branca de Neve e os 7 anões, dos 3 porquinhos, né? Começo, meio e fim. Agora, aqui mostrando para vocês o narrador onisciente. Você já sabe que ele sabe tudo sobre o personagem. Ele vai narrar a história na terceira pessoa. Observe aqui e acompanhe. Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste sol, a uma distância de 148 milhões de quilômetros. Há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida descendentes de primata são tão extraordinariamente primitivas que ainda acho que os relógios digitais são uma grande ideia. Então, o que você observa? Ele vai narrando e ainda vai dando alguns detalhamentos, tá certo? Vamos lá, agora, aqui para vocês, nós temos aqui já um onisciente neutro, né? Que ele não vai expor a sua opinião sobre os personagens, tá certo? Qual é o papel dele? É somente descrever a trama a partir de uma visão total. Ele é imparcial, ele é objetivo de tudo que acontece. Então, nós temos aqui, quando certa manhã, Grego Sansa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado no inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado. Marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo de qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as 4 paredes bem conhecidas. Então, aqui, um exemplo de narrador onisciente. O espaço. O texto narrativo precisa de um lugar para a história se realizar. Pode ser um ambiente físico, como uma casa, uma cidade, um ambiente social, como uma festa. O discurso. Pode ter discurso direto, quando a própria personagem fala, ou indireto, quando o narrador interfere na fala do personagem. Quando tem o discurso direto, vai estar marcado, tá certo? Então, aqui você tem a classificação também dos personagens, né? Que pode ser personagem, o personagem principal, que é o protagonista, e os personagens secundários, além dos figurantes. Certinho? Então, amado, falando dessa questão, vamos praticar aqui, né, sobre essa questão dos gêneros narrativos. Nós temos aqui as rãs em busca de um rei. Acompanhe aqui, ó. Sempre você, quando for interpretar, fazer uma interpretação textual, você vai fazer uso da sua bagagem, né, do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento prévio, tá bom? Porque a interpretação textual vai além do texto. Então, as rãs andavam muito amoladas porque viviam sem lei. Por isso pediram a Zeus que arranjasse um rei para elas. Zeus percebeu a ingenuidade das rãs e jogou um toco de árvore no lago. No começo, as rãs ficaram apavoradas com o barulho da água.
quando caiu o toco e mergulharam bem para o fundo. Um pouco depois, vendo que o toco não se mexia, subiram para a superfície e escalaram o toco. Aquele rei não prestava. Pensaram, lá se foram pedir outro rei a Zeus. Mas Zeus já tinha perdido a paciência e lhes mandou uma cegonha, que no instante devorou todas as suas súditas. Moral da história, saiba quando se dá por satisfeito. Aí vem um comando da questão. Nesse texto, a complicação dos fatos narrados começa quando as rãs, será que apavoram-se com barulho, fazem crítica ao rei, fazem um pedido a Zeus ou são devorados pela cegonha? A, B, C, D ou E. O que você acha? Qual é a complicação do fato narrado? A letra C, né? Fazem um pedido a Zeus. Certinho? Então, amadinhos, falamos aqui, estudamos na nossa aula sobre o quê, amada? Estudamos sobre o quê? Sobre os gêneros narrativos. Quais são os gêneros narrativos trabalhados hoje? Trabalhamos o romance, trabalhamos o quê? O conto, a crônica e a fábula. Certinho? Cada um com as suas características. Beleza? Muito obrigada por enquanto e daqui a pouco eu volto para a nossa revisão. Até lá!